pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês que estavam acompanhando a nossa aula lá na TV Ponta Negra, agora a gente vai dar continuidade à aula de Física com o professor Pedro Filho, do Contemporâneo, que está aqui comigo. Agora é aquela hora importante da gente resolver as questões, né? Isso mesmo. Né? Pôr em prática, colocar em prática todo como o Enem traz as questões, né? A interpretação de textos. Isso é muito importante, tá? Para a gente fazer as questões agora. Verdade. Tá, gente? Não é pois verdade? então pode seguir com a aula. Pois, muito obrigado, tá? E a gente vai continuar com o conceito de óptica geométrica, né? Na verdade, a gente já viu esse conceito. Expliquei a vocês reflexão, refração e absorção. E agora nós vamos para as questões. Como é que o Enem traz assim as questões, né? Então tem modelos aqui do Enem, por exemplo, de 2019, certo? Que diz assim: a maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Aí diz: mas há uma exceção. O povo Moken, que habita a costa da Tailândia, né? Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas dos olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila, certo, pessoal? Então, vamos ver o que a questão quer. Primeira dica, ó, leiam a questão, leiam toda a questão para interpretar, tá bom? E aí, você vem, ó, a acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Então, diminuição de quê, né? Vamos lá. Da intensidade luminosa, ela vai diminuir a intensidade luminosa? Não, não chega a diminuir a intensidade luminosa, né? Porque esse desnível que ele falou no texto, ele é causado por um fenômeno de refração da luz, tá bom? Então, vamos lá. Da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila, né? Difração é um fenômeno óptico, tá? De quando as ondas passam por uma brecha ou uma fenda, tá? Ela vai se expandir. Então, não se encaixa nesse detalhe, pois aí a luz ia ficar muito exposta dentro da nossa retina. A intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Polarização também é um fenômeno óptico, que não vem ao caso dessa parte do estudo da óptica da gente aqui com a parte da visibilidade desse povo. Então, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Isso sim, tá bom? Existem exemplos que eu vou citar aqui que não tem a ver com a questão e tem, por causa do fenômeno de refração da luz. Então, um exemplo que eu trago é esse vídeo que está viralizando, né, no TikTok, de um homem dentro de uma piscina, onde fica a parte do corpo dele fora da água, numa posição, e o corpo interno em outra posição. Aquilo ali é um fenômeno de refração, onde a luz passa de um meio para o outro, de diferentes índices de refração, certo? Então, a pupila, nesse caso aqui da redução, ela vai fazer com que o feixe de luz siga e não sofra desvios, tá bom? Então, é a letra D, a resposta correta. Esse é um método de resolução, uma habilidade que vocês devem ter, tá bom? E agora, a gente indo para o Enem de 2018, a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz, que sobre ele incide um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde, aí diz, incide na face A, que é essa face do prisma, tá bom? A luz está incidindo aqui, nessa face do prisma, temos aqui o prisma, e ele diz assim: vermelho, azul e verde incide na face A, emerge na face B, ele vai sair na face B. E continuando, né? Após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografias coloridas,
relevante 3 pontos. Então, tem 3 pontos nesse perfil do filme. Bom, então vamos lá. O que é que o Enem quer da gente aqui? Observando os pontos luminosos relevados no filme, de baixo para cima, olha o detalhe da leitura e a interpretação. Ele quer de baixo para cima. Constatam-se as seguintes cores. Então, ele vai querer as cores desses pontos, de baixo para cima. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, o aluno tem que ter uma noção, uma habilidade, uma estratégia de qual feixes de luz, que cores são essas. Tá bom? Se vem um feixe de luz branca, constituído com essas cores, vermelho, azul e verde, né? O aluno já sabe que é vermelho, azul e verde por aqui, mas ele tem que ter a noção de quem vai sofrer maior desvio, tá bom? Quem sofre maior desvio é quem vai ter o maior desvio, é quem vai ter a maior frequência, que nesse caso aqui, perdão, ele vai passar, olha bem como é tranquilo, gente, ele vai passar, você vai precisar saber as frequências e os comprimentos de ondas. Nesse caso aqui, frequência não foi dada, tá bom? Ele vem aqui por comprimentos de onda, nanômetro. Então, o azul tem 450, o verde tem entre 500 e 550 e a outra cor é a verde, né? Verde, azul, vermelha. E a vermelha nós temos o maior, tá certo? Então, ele vai vir aqui, ó, como ele quer de baixo para cima, o que vai sofrer menor desvio é o de maior comprimento de onda. Não esqueçam, tá? Como comprimento de onda é inverso à frequência, então é de menor frequência. Menor frequência seria o vermelho, se caso tivesse frequência, mas tem comprimento de onda, então vou pelo comprimento de onda. Menor desvio. Quem sofre o maior desvio seria o que tem maior, que seria o azul. Perfeito? Então, matou a questão. Terminamos a questão. Olha bem, o vermelho passou aqui, ó, fez a reflexão, tocou aqui. Então, já sabemos que o vermelho é o primeiro. Depois vem o verde. E, por último, o azul, que tem maior frequência e menor comprimento de onda. E aí você vem na questão e diz, ó, vermelho, verde e azul. Tá bom? Antes de terminar essa questão, eu passo para vocês uma dica, o seguinte. Preste atenção na habilidade de comprimentos de ondas e frequência por desvios em prismas ou refração, tá bom? Então, vamos seguir para nossa próxima questão, tá? Acredito que todos entenderam. No Enem de 2012, alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca. Foi um Enem bem antigo, hein, gente? Mas que essa noção a gente não pode perder. Pode vir questões parecidas com outros contextos, tá? Então, vamos lá. Demonstrando uma notável habilidade para fisgar um peixe em um lago com as águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxergar o peixe. Então, está aqui o peixe na água. Ele não joga a lança na água, tá? Ele vai jogar mais abaixo e ele acerta o peixe. Que fenômeno vem aí? O fenômeno é da luz passar de um meio, que é a água, para o outro, né? Que é o ar, onde estão os olhos do indígena, né? Ele deve proceder dessa forma, porque os raios de luz, aí vêm as alternativas, tá bom? Refletidos pelo peixe, não descreve uma trajetória retilínea no interior da água. No interior da água ele descreve sim, porque ele ainda está no meio, ele só vai declinar quando sair da água, tá bom? Emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória. Nunca. A gente não vê porque um feixe de luz sai dos nossos olhos, né? Aquela tradição de super-homem não existe, né? A luz sair do olho. Não, não existe isso, tá? A luz vem para os nossos olhos. Se a gente está vendo tudo isso, é porque as luzes estão sendo refletidas para os nossos olhos. Bate no material e vem para os nossos olhos. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. Não, eles não são. Ele vai passar da água para o ar. Emitido pelos olhos do índio, de novo, não, a luz não emite pelos olhos, tá, gente? Não esqueça dessa dica, tá?
refletido pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Isso aqui é o conceito da nossa refração, tá bom? Não esqueçam desse detalhe, tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Outro ramo da física, né? Nós já estamos vendo com mecânica, óptica, né? A gente viu calorimetria, agora a gente vai para eletromagnetismo, né, gente? Muito abraçado no Enem. Todo o Enem que é questão de eletromagnetismo, né? E é bom saber porque está no nosso cotidiano, como eu disse no início, o Enem abraça o cotidiano, né? E tecnologias. O eletromagnetismo ele é amplo, então a gente tem eletrostática, são cargas em repouso, cargas paradas, e a gente analisa, estuda aquela carga. Eletrodinâmica são cargas em movimento e a gente vai analisar o sistema com essas cargas em movimento, como corrente elétrica que aparece. Tem as leis de Ohm, né? Tem as DDPs, que faz aparecer campo elétrico dentro do fio para aparecer corrente elétrica, as cargas em movimento, né? Porque eletrostática a gente vai estudar processos de eletrização, né? Nessa parte de tudo em repouso. Processo de eletrização, uma carga, quantidade de carga, a força, campo elétrico, né? Potencial elétrico. E continuando, o ímã, muito importante também, né? Uma peça que a gente encontra na natureza, um material, né? Que a gente usa no nosso cotidiano, tá? Dentro da eletrostática, a gente, numa introdução ao eletromagnetismo, a gente faz processo de eletrização. Já aconteceu questões do Enem com processos de eletrização, tá bom, gente? Que a gente tem que saber que existe 3 apenas, muito fácil de entender. Tem o atrito, tem o contato, tem a indução, apenas. Tá? A dica para o Enem é que atrito e indução, quando acontece esse processo de eletrização, as cargas dos corpos ficam com sinais diferentes. Já o contato, ele vai ficar igual. Então, o único processo de eletrização que o contato fica com cargas iguais nos materiais que entraram em contato e se eletrizaram, tá? É essa daqui. Por contato. Por atrito e por indução, sinais diferentes, tá bom? Atrito. Você pega 2 corpos que não são eletrizados, atritar um no outro, separou, eles vão ficar eletrizados. Exemplo no cotidiano, você vai no supermercado, compra aqueles rolos de sacos de lixo. Quando você tira um saco, né, por atrito, tirou, esse saco tende a colar na gente, pois eles se eletrizaram, tá bom? Tem outros e outros detalhes, tem de bexiga, de sala de aula, por exemplo, aniversário que você passa no cabelo e essa bexiga tende a colar você ou puxar pelos, né? Interessante. Processos de atrito. Por contato, você precisa de um material eletrizado e o outro que não está, que você vai eletrizar. Então, quando você mantém o contato e separa, aí eles vão ficar com cargas de sinais iguais, tá bom? Então, tem todo o procedimento. Vai aproximando, aí por indução os elétrons já vão se afastando ou se aproximando, dependendo do sinal de carga do outro. E aí vai haver o contato, vai haver trocas de elétrons e aí ele vai se eletrizar. Por indução, não vai acontecer o contato, nem o atrito. É só aproximação. Porém, precisa de um fio terra para poder os elétrons saírem ou subirem para esse material que eu estou eletrizando. Bom, na parte da eletrodinâmica, a lei de Ohm é necessária. Precisa o aluno ir fazer o exame sabendo as 2 leis de Ohm, tá bom? Ohm, ele fez as 2 leis, tá? Em cima de resistores, tá? De resistências, ok? Então, é bastante interessante vocês saberem o cálculo das leis de Ohm, tá? Agora eu troco numa grandeza física muito importante, que todo ano aparece, gente, é a potência. A potência é uma taxa de variação. Uma taxa de variação de quê? Uma taxa de variação de energia. Tá? Taxa de variação é uma grandeza pelo tempo. Falamos da taxa de variação de posição, que é a velocidade, da taxa de variação de velocidade, que é a aceleração, e agora eu vou trazer da taxa de variação de energia, fluxos de energia por um certo tempo, é potência. E cai questões do Enem assim, já caíram 2 em sequência.
né, onde você teria que trocar energia por calor sensível, tá bom? E energia em si, pois está presente no nosso cotidiano, tá bom? Que encontra-se na definição de potência. Então, isso aqui fica a dica para o Enem, tá? Então, estudem também circuitos, tá? Circuitos em série, em paralelo, tá bom? As leis de Kirchhoff, não esqueçam desses detalhes também para o Enem. Pois vamos agora fazer as nossas questões. No Enem de 2020, bem próximo, ele diz assim, ó: qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Então, foi o Garfield, né? Ele atritou-se na perna do seu dono e saiu todo arrepiado. Isso acontece também no TikTok, a gente vê os gatinhos rolando no tapete e de repente esse gatinho sai todo, né, com o pelinho para cima, né? E muita gente não sabe o motivo, mas vocês agora sabem para fazer uma boa prova. É pelo processo de eletrização por atrito. Houve trocas de elétrons naquela atritagem, né? Lembrando, quem se move é apenas os elétrons, tá? Tá bom, gente? Quando a carga está positiva, os elétrons saíram. Quando a carga está negativa, os elétrons chegaram, tá bom? Então, por qual motivo a eletrização ilustrada na tirinha? Aí eu faço letra A, troca de átomos entre a calça. O átomo não vai trocar, a gente não pode perder átomo, tá? Átomo faz parte da nossa matéria. Diminuição do número de prótons. Prótons não, prótons é o núcleo do átomo, né? Está presente, perdão, no núcleo atômico, né? No núcleo está lá prótons e nêutrons. Então a gente não pode perder prótons. Por isso que eu dei essa dica de quem sai são os elétrons. Criação de novas partículas eletrizadas no pelo do gato? Não, jamais vai criar novas partículas. Tá bom? D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos? Sim, porque só quem se move são os elétrons. Tá bom, gente? Não esqueçam desse detalhe. Letra E. Repulsão entre partículas elétricas? Não, jamais. Isso aqui é só para a gente enfeitar. Então, a gente vai seguir para a próxima questão para a gente ter outra noção sobre eletromagnetismo, tá? Ainda no Enem de 2020, eu trouxe essa questão de eletrostática muito interessante e está presente no cotidiano e é necessário a gente saber. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteger é o interior de um automóvel, desde que esse não seja um conversível. Muito importante isso, hein, gente? Qual o motivo físico de proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Bem, gente, antes disso eu queria conversar com vocês sobre blindagem eletrostática, tá? A blindagem eletrostática é que todo material condutor, você estando internamente dentro dele, o campo elétrico dele é nulo, tá bom? Uma esfera oca, por exemplo, o campo elétrico é nulo. Matematicamente falando, os vetores que vão aparecendo com mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários, eles vão se anulando, tá bom? Então, torna-se uma blindagem, uma proteção eletrostática, tá? Então, avião quando a gente está viajando, um avião passa por uma tempestade, cai raio nele, a gente não toma choque, pois a gente está protegido dentro da blindagem eletrostática. Então, isolamento elétrico dos pneus? Não, jamais. Efeitos de para-raios da antena, esse isolamento elétrico dos pneus vai apenas deixar o carro eletrizado por fora. Então, a dica é você encostar o carro na parede devagarinho e aí vai fazer como fio terra e esse carro os elétrons presentes no carro vão fluir para a terra, tá bom? Mas não é o isolamento do pneu, tá? Então, mesmo que o raio caia dentro do carro, o carro vai estar eletrizado externamente, internamente você não toma choque. Efeitos de para-raio da antena, fica distante também, não precisa disso, mas uma blindagem pela carcaça metálica, aí sim. Agora, efeito de para-raios da antena do carro, não, tá? A resposta correta é a letra C. Escoamento de água pela lateral, não.
Esse escoamento de água pela lateral vai deseletrizar externamente o carro, tá bom? Aterramento pelo fio terra da bateria, não, pelo carro vai deseletrizar o carro, tá bom? Então não esqueçam dessa dica, tá, gente? E a gente vai para frente, tá? Espero que tenham compreendido. Vamos aqui em 2022, o manual de uma ducha elétrica informa que 3 níveis de aquecimento, morno, quente e super quente. Apresenta as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Temos uma tabela, também é importante a gente ter uma visão de tabela, de gráficos, tá? Então, tem uma vazão, litros por minuto, morno, quente e super quente. Aí ele continua. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal, igual ao múltiplo de 5 amperes. Né? Isso aqui é amperes, a unidade de medida de corrente, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, aqui é a tensão elétrica, e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transmitida para a água, que apresenta calor específico, ele deu calor específico, né, de 4,2 joules, tá, por grau Celsius, e a densidade de 1.000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é, especificamente, ele quer saber a corrente elétrica, por causa da unidade de medida. Como fazer essa questão? Eu trouxe essa questão porque, como eu toquei no assunto para vocês, potência sempre cai no Enem, tá? Então, não esqueçam, eu trouxe essa, o Enem já trouxe em 2020 outra de potência, só que era com gráfico parecidíssimo com essa. Vamos lá. A resposta é assim, gente. A maior corrente ocorre para o nível super quente, combinando as expressões da potência térmica com a do calor sensível. Então, o aluno precisa, para fazer o Enem, a habilidade de ter a noção do cálculo da potência. É uma taxa de variação de energia pelo tempo. Mas que energia a gente está trabalhando? Olha essa habilidade para vocês. Que tipo de energia? É energia térmica, gente, tá bom? E a energia térmica em fluido, em fluxo, é o calor. Não esqueçam desse detalhe. Então, ele já transformou aqui, ó. Potência é igual a calor sobre tempo. Quantidade de calor sobre tempo. Outro detalhe, outra habilidade que o Enem busca de vocês. Será que esse calor está fazendo essa água passar de líquido para vapor? Porque se tiver, eu vou usar essa quantidade de calor como calor latente. Mas se essa energia está fazendo apenas o aquecimento da água, chama-se calor sensível. Calor sensível é o calor que apenas aquece, aumenta a temperatura ou diminui a temperatura também. Já calor latente é o calor que muda o estado físico da matéria. Não esqueçam desse detalhe. Então, ele substituiu. Ó, calor sensível é o mc ΔT. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tá bom? Essa é a equação que mede o calor sensível. Se fosse calor latente, era M vezes L. Tá bom? Muito tranquilo de entender. Então, eu peguei, substituí esse calor sensível aqui em cima, tá bom? Fácil. Fiz o produto do meio pelos extremos, deixando calor igual a P vezes ΔT. E ele foi indo, foi fluindo. P vezes ΔT, tá bom? Que era o calor, é igual a calor sensível. Calor sensível, ele trocou por essa situação aqui, tá bom? Muito fácil, gente. E agora, ele trocou a fórmula de potência elétrica. Potência elétrica é tensão vezes I. É a famosa fórmula do PUI, né? Ou PIO, tá bom? PIO. E ele colocou e agora fez uma substituição algébrica, né? Se fosse letras de matemática, mas é física, a gente vai fazer uma substituição nas grandezas. Fez a substituição isolando o I, que ele quer a corrente, como está multiplicando, passa tudo dividindo, tá bom? E resolve essa questão. 2 vezes essa questão caiu, de forma de tabela e de forma de gráfico, tá bom, gente? Então, fiquem atentos,
porque eles podem pegar potência e ver se o aluno entende, tá? Entende que esse calor, não, que essa energia, que é energia sobre tempo, pode ser calor, pode ser outras modalidades de energia, tá bom? Por isso que nós vamos encerrar essa parte aqui essa parte de eletromagnetismo, incluindo também outro ramo da física, né? Que é calorimetria. Então, é muito bom essa situação do Enem. Vamos lá. Pronto. Ondas também é bastante interessante, está aqui presente da gente. Vocês estão me ouvindo por causa de ondas, né? Tem a onda sonora saindo da boca do professor e tem a onda eletromagnética indo pelos meios elétricos, né? Que está aí chegando aí para vocês. E depois o material de vocês converte em onda sonora novamente para vocês poderem ouvir. Existem fenômenos em ondas. Mas antes de falar de fenômenos, vamos ver tipos de ondas. Ondas são vários tipos, né? Tem tipos de ondas mecânica e eletromagnética, né? Tem estudos em outros tipos, mas por enquanto o Enem abrange mecânica e eletromagnética. A mecânica, ela precisa de um meio material para poder se propagar. A mecânica, tá bom? Como onda sonora, que precisa de partículas na atmosfera para poder se propagar, tá bom? Como onda numa corda, como onda no mar, é onda mecânica. E ondas eletromagnéticas é a luz, tá? Luz, por exemplo, certo? E existem os fenômenos, como reflexão, que a gente viu em óptica, refração, mesmos conceitos. Difração, quando a onda passa por fendas, polarização, existe de óculos polarizador, né? Ressonância, interferência e o efeito Doppler, né? Coloquei aqui figuras para vocês, ó, como reflexão, a absorção, a onda é absorvida pelo material, não é refletida e a onda também não passa para o outro meio. Refração, quando a onda passa de um meio para outro. A difração, ó, passando por fendas, né? A dispersão, né? Dispersão, quando a onda bate em partículas e ela se dispersa, né? E aqui também uma onda de difração, um exemplo de difração, tá bom? Então, isso aqui é um conceito básico de ondas, para vocês terem uma noção, tá? Um Enem de 2014, alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeitos de controle. Quando a pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência, então a gente vai para infravermelho. E não porque por causa dos outros, né? Por causa que é uma onda eletromagnética, como ele falou aqui, ó. Ele falou também, ó, radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequências. Então, uma frequência do infravermelho, que não é uma frequência tão alta como a do ultravioleta, também da luz visível, ela é menor, tá? É uma onda de calor, tá bom, gente? Então, fica essa dica aí para o Enem para vocês, tá? Falamos de vários ramos da física aqui para vocês. Bom? Perfeito, professor Pedro Filho. Encerramos essa aula maravilhosa aqui de física, né? Para você rever, relembrar os conteúdos, porque como a gente viu, são muitos temas, né? Verdade, a física ramos. abrange muita coisa, né, professor? Muitos ramos da física, né? Uhum. E o Enem ainda traz essa questão do conceito multidisciplinar também, que o aluno precisa ficar atento, né? Muito bem. Isso é uma dica importantíssima, tá? Porque existe essa interdisciplinaridade, né? Sim. Tanto dentro dos ramos da física, como também física com outras disciplinas, né? A gente vê muito física com química, com matemática, matemática né? é essencial, né? Pois Verdade. é. Então, o aluno precisa estar cada vez mais atento, revisar é preciso, mais outras dicas que envolvem concentração, né? Você está tranquilo no dia da prova, né? Se alimentar bem também faz toda a diferença, né, professor? Muito bom, muito bom. Não esquecer dos textos, tá? Antigamente diziam, tampa o texto, leia só. Não, leia o texto todo, tá, gente? Tranquilidade que vai dar certo, tá? Sei que o tempo é tempo no Enem, mas
Dá tempo é certo. corrido, É né? São corrido. muitas questões, 90 ali por dia. Verdade. Então o aluno tem que ter calma, paciência, que se dá estudou certo. vai dar tudo certo, né, Com professor? certeza dá certo, viu? Muito obrigada mais uma vez De pela nada. sua aula, pelos seus esclarecimentos aqui com a gente, viu? Muito obrigado também por estar aqui presente e passando conhecimento para vocês também. Isso é importante. E olha, gente, o nosso tempo aqui na internet também acabou. Quero agradecer pela sua presença aqui com a gente. Um excelente fim de semana e a gente te espera no próximo programa. Até lá!